E vamos de revisão, aquela revisão rapidinha, basiquinha, mas que faz muita diferença, né, professor Maurício? Faz muita diferença. E aí, olha só, a nossa revisão é uma revisão de função modular, porque é o que nós trabalhamos. Mas o ponto forte da aula foram as aplicações. Verdade. E aí nós usamos aqui alguns exemplos. Por exemplo, na aula de etnomatemática, nós falamos sobre a produção do arroz. Tinha um instituto, IRGA. o IRGA. Ele elaborou uma nota, né, no biênio 2020-2021 que falou do crescimento. Quando ele fala do crescimento, ele está informando que é um valor positivo. Isso. Então, quer dizer, que teve uma diferença positiva. Mas e quando não fala se essa diferença foi para mais ou para menos, a gente tem que usar? A modular. Modular, e aí né? nós vamos supor, aí na resposta vai dar aquele detalhe. Olha, pode ter sido tanto ou tanto. Por quê? Porque pode ter tido uma diferença negativa, ele produziu menos, ou pode ter sido uma diferença positiva, ele produziu mais. E aí entra a questão do módulo, para você entender a aplicação, quando eu vou usar menos e quando eu vou usar mais. Muito bem. E claro, né, para a gente aplicar algo, a gente precisa compreender. Então, dentro dessas aplicações, vamos primeiro entender, lembrar os conceitos e as características da função e das equações modulares que te ajudam a resolver os problemas, tá bom? Vamos lá então na aula 47.2, amém? Vamos lá, né? Função modular e suas aplicações, bora ver. Função modular. Começamos com a definição ou o apelido carinhoso de módulo. Módulo é um valor absoluto. Como assim, professor? Simples. Na grandeza vetorial, nós vimos que o número vem com seu potencial 30. E aí nós temos a indicação do sinal positivo, dizendo que ele está indo para a direita ou para a esquerda. No nosso número, direita de quem? Esquerda de quem? Da nossa origem, que é o zero. Isso, e ela é do tipo f de x ou y igual a módulo de x. Legal, né? É a identidade, a nossa identidade lá da função afim, só que agora dentro do módulo. E temos também as condições, né? O f de x, ele vai ser x se o nosso x for positivo, ou maior ou igual a zero. E vai ser menos x se o nosso x for negativo. Temos aqui também a parte gráfica, né, onde a gente compara os gráficos sem módulo e com o módulo. A diferença é, a parte modular não assume valores abaixo do eixo X, né? Então temos o eixo X, só temos imagens positivas, então por isso ela rebate e reflete para cima, não tendo a parte aqui abaixo do eixo X, que na parte sem módulo acontece, isso. Tá bom? No quiz nós colocamos um exemplo do gráfico, e aí fica um ponto de atenção para vocês. A nossa reta sempre vai rebater, a nossa reta com módulo sempre vai rebater na raiz da função. Tem a raiz é 2. No ponto 2, o gráfico vai rebater a sua reta. Beleza, beleza, e vamos ao mapa mental, então, que a gente sempre gosta de fechar o assunto com o nosso mapa mental da função modular. Aqui ele nos traz alguns conceitos, né? O que é? Sabemos que é aquela parte que torna o número negativo, né, para o seu valor absoluto, ou seja, positivo. Também temos a parte gráfica, né, que nos remete a um valor sempre ascendente, ou seja, sempre acima do eixo. Não possui imagem negativa, salvo engano, se dentro do módulo tem um valor e fora tem outro. Aí sim, aí a gente pode assumir valores negativos aí, como foi o caso do exemplo da aula anterior. E também trouxe alguns exemplos aqui, né, de equações, operações com módulo e tudo mais, certo? Certinho. Independente do valor que entra no domínio, os valores do contradomínio são todos positivos, tá? A não ser que lá fora nós tenhamos, por exemplo, um número somando ou subtraindo. Certo! E agora com vocês, a gente vai para as atividades de sala, vocês vão se concentrar e resolver os problemas e a gente volta já já com a correção.
Atividade de sala tá te enlouquecendo. Joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Tá não, né? Tá tranquilo, né? Muito tranquilo essa parte aí das aplicações. Vocês viram que dá pra gente fazer com várias situações, né? Aplicado na física, uma simples brincadeira de cabo de guerra. Tudo isso envolve aí o nosso módulo. Beleza. E no cabo de guerra é muito legal quando ele começa a entender o detalhe. Ela puxou, eu tô puxando. E aí vai ser o detalhe. Quem vai ganhar? Quem puxar com maior força. Se o número maior é positivo, o resultado vai ser positivo. Se o número maior é negativo, o resultado vai ser negativo. Porque... Mas a força vai ser em valor absoluto. Absoluto. Né? Isso mesmo. Então, o positivo e o negativo indicam apenas o sentido da força, né? Esquerda. Isso mesmo. Profi. Lucy vai te explicar. Profi. Maurício vai te ensinar. Vamos lá? Vamos calcular. Vamos lá, então, atividade de sala. E, ó, vou falar pra ti. Inspirada, professora Lucy. Vou falar pra ti. Tem aluno que tá fazendo dancinha na sala. Eu já vi, eu vi mesmo. Tirando as dúvidas, vamos lá para a questão de número 1. Uma indústria teve, no ano de 2020, um faturamento de 650 mil. No ano de 2021, o faturamento dessa indústria apresentou uma diferença de 100 mil em relação ao ano anterior. No entanto, não sabemos se a diferença de 100 mil foi a mais ou a menos. Então, da mesma forma do exemplo da aula, a gente sabe que teve uma diferença, mas não sabemos se para mais ou para menos, né? A pergunta é: quais os possíveis faturamentos dessa indústria em 2021? Ai, que sintonia! Olha aí que legal, né? E aí a gente vai fazer, podemos fazer pelo raciocínio lógico, mas também podemos fazer usando a nossa equação modular, né? Então a gente já sabe que temos um faturamento com uma diferença, né, do ano de 2020, que foi 650 mil, para uma diferença de 100 mil. Não sabemos se essa diferença foi para mais ou para menos. Então, vamos ter que resolver uma parte positiva e outra parte negativa. Tirando do módulo, o que isso significa? Que em um momento a gente vai somar os 650, né? E no outro subtrair. Então, vamos ficar aqui com um faturamento menos 650 igual a 100 mil positivo. Positivo. Né? Nesse caso, ela teve um faturamento positivo, ela aumentou as vendas. Tá somando, tá subtraindo, vai passar? Somando. Então, aqui ficamos com 750 mil. Isso. Agora, fazendo a parte negativa, né? Vamos lá. Um faturamento menos 650 mil vai ser igual a quem? A menos 100 mil. 100 mil negativo aqui, né? Isso. Dá uma espremidinha aí na professora Aldelina, né? Beleza? Então, agora, tá positivo, vai passar para o outro lado negativo, só que vou descontar 100 mil. Então, vamos ficar com 550 mil. Beleza. Então, nesse caso das indústrias, né, o módulo indica que ou ela vendeu mais do que tinha vendido no anterior, ou ela vendeu menos. É bom a palavrinha ou, né? Ou o faturamento foi de 750, que no caso para mais, ou de 550 para menos. Beleza. Joia, joia? Joia. Tranquilo? Então vamos à questão de número 2. Bora ver. Uma brincadeira muito conhecida é o cabo de guerra, onde dois grupos ficam medindo forças para ver qual é o grupo vencedor. Sobre esses dois grupos, sabemos que o grupo 1 está puxando com uma força de mais 120 newtons e o grupo 2 com uma força de menos 120 newtons. E aí responda. Na primeira, faça um esboço dessa brincadeira. Ou seja, vamos pegar esse número e representar numa reta imaginária. E a gente pode fazer até os bonequinhos brincando, né? Isso. Um tá puxando aqui, né? E o outro tá puxando aqui, certo? Certo. Tem um que puxa com uma força, né? Vamos lá, vamos falando aqui. Esses dois grupos, né? São grupos, né? Que a gente desenhou só um bonequinho. Mas um puxa com uma força de 120 positivo para a direita. Esse é o primeiro ponto, tá? Esse esboço gráfico aqui é justamente para enxergar se você consegue entender isso.
O positivo é para a direita. Bem no meio da corda ali, na brincadeira, eles marcam uma linha no chão, né, para dividir ali, para ver quem vai. Esse marco divisório aí é como se fosse o zero. Então, positivo é para a direita, negativo para a esquerda. Pronto, está feito o esboço gráfico da maneira perfeita. E diga qual grupo será o vencedor e como chegou a essa conclusão. Teve vencedor? Bom, eu acho que não. Se o grupo, né, a força foi de mesma intensidade, né, só que com sinais contrários por conta do sentido. Isso. Mas a intensidade foi a mesma. Então, não houve vencedor, né? Houve um empate. Certo? Beleza. Por quê? Porque temos forças com sinais contrários, mas de mesma intensidade. Beleza. É isso, era só essa análise nessa aí, né? Falamos disso na aula, né? Números simétricos. A operação matemática, adição feita com números simétricos, é sempre igual a zero. Ali ninguém vai ganhar. Muito bem. Questão de número 3 agora. Ainda falando sobre a brincadeira anterior, o que aconteceu? Bom, o professor de educação física percebeu que não teve vencedores, resolveu então acrescentar 2 pessoas, uma em cada grupo. No grupo 1, entrou uma pessoa que tem uma força de módulo igual a 20 newtons. E no grupo 2, entra uma pessoa que tem uma força de módulo igual a 15 newtons. Então aqui eu vou somar 20 newtons, certo? O grupo 1 é mais 20, mais 120? Isso, já estava mais 120, eu vou somar mais 20. Então eu fiquei com uma força para a direita aqui de 140 newtons. Da mesma forma, eu vou somar aqui no 120 uma força de 15, mas é uma soma negativa, né? Por quê? Porque eu vou somar 2 forças para o lado esquerdo. Então é como se eu tivesse aqui 135 newtons, só que agora para a esquerda. E no caso aqui, 140 para a direita. Agora sim, houve vencedor? Agora teve. Teve vencedor? Sim. E qual? Qual grupo será o vencedor? O grupo 1 está ficando com mais força. 1, né? Isso, grupo 1. Por quê? Porque teve uma força de mais intensidade. Não é porque ela é positiva. Claro que sim, né? O positivo sobrepõe o negativo. Mas aí teve uma força modular de 5 newtons de diferença, né? Independente de ser negativo ou positivo, o grupo 1 venceu com uma força de 5 newtons de diferença aí. E tem aluno lá que está se perguntando, meu Deus, mas o que de acho é newtons? Por que apareceu esse N aí agora? É uma grandeza vetorial, tá? E o newtons é uma grandeza de força, que é a intensidade de quilogramas por metro por segundo ao quadrado. E que vocês vão ver na física. Ah... Vamos lá, se liga no Enem, vamos à última perguntinha da aula de hoje. Hoje não é uma pergunta, não. Hoje é o quê? Uma dica, né? Vamos lá então, falar a dica pra galera aí. E a gente precisa que vocês... A gente já falou de gerir tempo, né? Já. Então, além de gerir o tempo, a gente precisa organizar esse tempo. Não, mas antes de falar de se organizar tempo, vamos conversar. Primeiro, eu sempre faço essa pergunta com os alunos do cursinho. E eu não quero escutar a resposta, eu só quero que eles pensem. Você tem tempo de estudar? Você tem tempo de quê, né? Tem tempo para tudo. Tem tempo de estudar, porque tem aluno que reclama que nunca tem tempo, né? E o que eu acho mais legal de tudo é que esses que reclamam que não tem tempo, quando você vai analisar, são os que mais têm tempo. Porque nós sabemos que nós temos alunos aqui da mediação que levantam 5 horas da manhã porque precisam ajudar o pai, né, a ordenhar o gado, precisam tirar leite, precisam arrumar o café, precisam fazer tal. Nós sabemos de tudo isso, que tem aluno que vai cedo para a roça com o pai para ajudar. Tal. Tem aluno que mora tão distante da escola que o ônibus passa uma, 2 horas mais cedo, né, para poder chegar na escola às 1 da tarde e saiu de casa às 11 da manhã, ou seja, almoçou às 10h30. Isso. É toda uma realidade que a gente sabe, que a gente conhece, quando a gente tem a oportunidade de visitar vocês nas escolas, né? Aluno aí do Ribeirinho, né, que se desloca de barco até ao polo escolar. Então, assim, tudo isso envolve tempo, mas a gente precisa também fazer uma organização do tempo, né? Então, aproveitar bem o tempo é a chave para a gente ter sucesso nos estudos. Você deve separar um espaço do seu dia para estudar, mas esse tempo deve ser, de fato, produtivo. É aquela fala, né? É melhor 20 minutos bem estudados, bem aproveitados, do que 1 hora ali se distraindo, mexendo em rede social, falando no WhatsApp. Então, você estuda 20 minutos, para 5, 10 e vai fazer as suas
né, atender as suas mensagens e tudo mais. E quando voltar, volta focado, volta para estudar, seja 15, seja 20, né, professor Maurício? Isso é gerir tempo. Agora eu vou assistir televisão, vou assistir um filme. Perfeito, naquela hora você vai assistir um filme. Você não vai mexer no celular, né? Ainda mais quando o filme é bom, que você quer assistir, você faz o quê? Você senta lá e se concentra. Eu vou estudar 20 minutos, que sejam 20 minutos bem aproveitados. Chega mais pertinho aqui, vamos lá, vamos chegar mais perto para a gente ver essa outra parte aqui e já dar o resultado do Brincando com os Números. Quando a gente está falando nesse segundo momento aqui, é o que a gente já vem dizendo para vocês, né? Fazer resumos, fazer esquemas das diversas disciplinas vai te ajudar muito nos teus estudos, com certeza não só para a nossa avaliação aqui da unidade, mas também para o estudo do Enem, enfim. Então, gente, a gente pega no pé aqui do mapa mental, mas é que o mapa mental é algo que veio agora já tem um tempo, né? Algo meio novo. Na nossa época era resumo, né? Era resumo. Mas não deixa de ser a mesma coisa. Você coloca o título no centro e vai destrinchando as informações sobre o assunto. Na minha época, eu recebi na escola, no ensino médio, um Memorex. Eu lembro que o meu comprou lá. Olha o nome, Memorex. O professor Maurício é antigo, gente. Memorex, meu Deus. Só ele, tá? Ela deve ter recebido uns antes do Memorex. Não, senhor. Não ganhou o Memorex. Desconheço o Memorex, desconheço. E o Memorex era legal porque assim, era um livrinho que eles entregavam com os resumos, os mapas mentais, tudo pronto. Só resumo. Como eles não têm, né? Mas a gente manda mapa mental tudo pronto, né? A cada final de aula aí a gente está lançando o mapa mental, só que a gente quer que você construa o seu, porque a gente construindo, a gente se apropria mais do conhecimento, tá? Então é isso que a gente deseja e espera de vocês, essa construção do seu resumo, que vai te facilitar muito na hora de estudar. Organizar aqui, não é de organizar. Porque tem aluno que é assim, ó, principalmente quando chega no terceiro ano, vocês já estão se preparando agora, aí vai estudar para o Enem. Aí ele está vendo na aula geometria analítica e quer estudar em casa geometria espacial. Ei, tá fora do contexto, vai te atrapalhar porque tu vai misturar duas coisas. Então, organiza. Não, hoje eu vou ver geometria espacial, mas hoje eu vou revisar o assunto da aula, porque eu tenho prova também na escola. Né? Tem todo esse detalhe. E organizar e gerir o tempo é a melhor parte de tudo, porque dá tempo de fazer tarefa, dá tempo de estudar, que não é a mesma coisa, não é. Fazer tarefa é uma coisa, estudar é outra, totalmente diferente. Dá tempo de ver televisão, dá tempo de sair com os amigos, dá tempo de jogar futebol, dá tempo de fazer tudo. Olha aí. Dá tempo. Né? E vamos lá brincando com os números? Fica aqui com a gente já vai dar a resposta junto com vocês aqui. Lembra do nosso teste de raciocínio? A gente tinha números, né? 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19. E a pergunta era, qual é o próximo número da sequência? Vamos lá? A resposta é 200. Por que, professor Maurício? Porque se nós contarmos de 0 até 19... esses números que foram destacados são todos iniciados com a letra D. Sério? Depois não tinha nada 19, a ver com a parte numérica da coisa? Não. Todos eles começam com letra D. Depois do 19, o próximo elemento na nossa sequência numérica que começa com a letra D é só o 200. Aí eles ficam, será? Eles ficam lá 20, 21, 22, é mesmo 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 101, 102, 100. É mesmo, o primeiro elemento depois do 19 que começa com a letra D é o 200. E aí gostaram? Do 200 até o 299. Aí sim, aí dali pra frente tem muitos, né? Mas que legal, eu gostei dessa. Essa aí era uma pegada diferente. Legal? O mais legal ainda é que é o seguinte, vocês perceberam que os 3 últimos números aqui, ó, 17, 18, 19, não, 16 na verdade, 16, 17, aumentou de 1 em 1. O próximo número aumentou 181. Só que ele vai de 1 em 1, 200, 201, 202, 203. Depois são todos, né? Aí, até lá. Então, legal, né? A gente fica por aqui com mais essa aula bacana. Encerramos a função modular. A próxima aula a gente vem com aquela pegada do Enem de novo. E aí, na sequência, mais outro tipo de função. Então, aguarde e confira, certo? Certo. Aquele beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.